Durante décadas, o mundo especulou sobre a vida de Michael Jackson, o rei do pop, cujo talento e fama eram igualados apenas pelos mistérios que o cercavam. Agora, aos 94 anos, Catherine Jackson, sua mãe, finalmente rompe o silêncio, revelando verdades que muitos suspeitaram por muito tempo, mas nunca foram confirmadas. À medida que ela avança com essas revelações, uma pergunta persiste. O que ela manteve oculto durante todos esses anos e como isso mudará tudo o que pensávamos saber sobre Michael? A vida de Michael Jackson. Desde o momento em que subiu ao palco pela primeira vez ainda criança, era evidente que havia algo extraordinário nele. Sua voz, seus movimentos, sua presença, tudo apontava para uma estrela destinada a brilhar mais do que qualquer outra. E ele brilhou. Michael rapidamente se tornou um fenômeno global, sua música transcendendo fronteiras, idiomas e culturas. Mas enquanto o mundo observava com admiração, havia outro lado de sua história, um lado que poucos conheciam. Até agora. Veja bem, a vida de Michael não se tratava apenas do glamour e brilho que todos viam no palco ou na televisão. Nos bastidores havia lutas pessoais que ele enfrentava diariamente. Lutas que apenas os membros mais próximos de sua família conheciam. Catherine Jackson, sua mãe, foi uma das poucas pessoas que realmente compreendia o peso da coroa que Michael carregava. Ela viu seu filho se tornar o rei do pop, mas também testemunhou o custo que isso teve para ele. O escrutínio incessante, a pressão para ser sempre perfeito, a solidão que a fama trazia. Tudo isso teve um impacto devastador na vida pessoal de Michael. O público via um homem que parecia não errar, uma superestrela que parecia invencível. Mas Catherine via seu filho lutando para manter tudo em equilíbrio. Ela sabia das noites insones, do estresse constante e das inseguranças profundas que o atormentavam. Enquanto o mundo admirava o sucesso de Michael, Catherine sabia que por trás de cada música de sucesso e cada show esgotado, havia um homem tentando desesperadamente se agarrar a um senso de normalidade em uma vida que era tudo menos normal. Agora, ao se aproximar de seu 94º aniversário, Catherine Jackson decidiu compartilhar algumas dessas lutas pessoais com o mundo. Não é uma decisão fácil para ela, mas é algo que sente ser necessário. Durante anos foi uma figura de dignidade silenciosa, apoiando o legado de seu filho e protegendo-o do constante bombardeio de rumores e especulações. Ela escolheu permanecer em silêncio, manter certas coisas dentro da família, por respeito à memória de Michael e pelo bem da privacidade de sua família. Mas agora, ao refletir sobre sua vida e a incrível jornada de seu filho, Catherine sente que é hora de falar. Ela quer que o mundo conheça a verdade, não apenas a versão polida e pública de Michael Jackson, mas o verdadeiro homem por trás da máscara. Quer esclarecer as coisas e oferecer uma imagem mais completa de quem Michael realmente era, além das manchetes e histórias sensacionalistas. A decisão de Catherine de revelar esses detalhes agora tem implicações significativas, não apenas para a família Jackson, mas também para o legado de Michael. Ao compartilhar esses aspectos íntimos de sua vida, Catherine nos convida a ver Michael sob uma nova perspectiva, a entender as complexidades de sua existência e os desafios que enfrentou. É uma revelação que pode mudar a forma como pensamos sobre o rei do pop e como o lembramos. Ao fazer isso, Catherine também nos lembra do lado humano da fama, a parte que muitas vezes é ofuscada pelos holofotes. Ela nos mostra que, por trás de cada superestrela, há uma pessoa com lutas reais, medos reais e emoções reais. E talvez, através de suas palavras, possamos encontrar uma conexão mais profunda com Michael Jackson, não apenas como um ícone musical, mas como uma pessoa que, como todos nós, teve suas próprias batalhas para enfrentar. Nascido em 29 de agosto de 1958, em uma pequena casa de 2 quartos, Michael era o 8º de 10 filhos da família Jackson. A vida em Gary, Indiana, estava longe de ser glamourosa. Era uma cidade operária e os Jackson viviam uma vida modesta. Seu lar na Jackson Street era cheio, não apenas de pessoas, mas de sonhos muito maiores do que suas circunstâncias. A dinâmica familiar dos Jackson era moldada por uma mistura de amor, disciplina e ambição. Catherine Jackson, a mãe de Michael, era o coração gentil da família.
Era uma devota testemunha de Jeová, uma fé que influenciava os valores e o estilo de vida do Lar Jackson. Catherine tinha um amor profundo pela música e, embora nunca tenha seguido uma carreira como cantora, era talentosa musicalmente. Tocava clarinete e piano e sonhava em se tornar uma artista de música country e western. Mas, como muitas mulheres de sua época, deixou seus sonhos de lado para apoiar sua família, trabalhando meio período na Sears para ajudar nas despesas. O amor de Catherine pela música foi algo que ela transmitiu a seus filhos, incentivando seus talentos desde cedo. A música estava sempre presente no lar dos Jackson e tornou-se uma forma de a família se unir e escapar das dificuldades da vida cotidiana. O encorajamento suave de Catherine ajudou a cultivar o amor pela música em seus filhos, mas foi seu pai, Joe Jackson, quem pegou esse amor e o transformou em algo muito mais sério. A abordagem de Joe como pai era intensa, para dizer o mínimo. Ele acreditava no trabalho árduo e na disciplina e esperava nada menos que perfeição de seus filhos. Os ensaios eram exaustivos e erros não eram tolerados. Michael e seus irmãos passavam horas praticando suas músicas e rotinas sob o olhar atento de Joe, sabendo que qualquer erro poderia resultar em punição severa. A disciplina rigorosa de Joe nascia de seu desejo de ver seus filhos triunfarem, mas também criou um ambiente de medo e pressão que teria um impacto duradouro em Michael. Apesar do amor duro de seu pai, Michael prosperou nesse ambiente. Era um intérprete nato, com uma voz e presença de palco que contradiziam sua pouca idade. Não demorou muito para que o talento musical da família Jackson começasse a chamar a atenção. Em 1964, quando Michael tinha apenas 6 anos, ele e seu irmão mais novo, Marlon, juntaram-se aos irmãos mais velhos em uma banda originalmente chamada The Jackson Brothers. Esse grupo, que mais tarde seria conhecido como The Jackson 5, seria o início de algo extraordinário. O The Jackson 5 começou a se apresentar em locais da região, ganhando uma reputação por suas performances cheias de energia e harmonias impecáveis. Michael rapidamente emergiu como a estrela do grupo, sua voz cativando o público e seus movimentos de dança, eletrizando o palco. A busca implacável de Joe pela perfeição deu frutos quando o The Jackson 5 chamou a atenção da Motown Records, uma das gravadoras mais influentes da indústria musical na época. Assinar com a Motown foi um momento crucial para os Jackson. Foi o ingresso para sair de Gary, Indiana, e entrar no centro das atenções nacionais. Sob a orientação da Motown, os Jackson aperfeiçoaram sua apresentação e começaram a gravar músicas que logo se tornariam sucessos. Seu primeiro single, I Want You Back, foi lançado em 1969 e rapidamente chegou ao topo das paradas. Este foi apenas o início de uma série de sucessos que transformariam os Jackson em um nome conhecido. No final dos anos 60, enquanto o mundo mudava e a indústria musical evoluía, os Jackson surgiram como uma lufada de ar fresco. Sua energia era contagiante, suas harmonias eram impecáveis e seu vocalista principal, um jovem Michael Jackson, tinha uma voz capaz de derreter corações. Não demorou muito para que os Jackson se tornassem conhecidos em todo o mundo, capturando a imaginação de audiências em todos os lugares. O sucesso inicial dos Jackson foi meteórico. Seu primeiro single com a Motown, I Want You Back, foi um sucesso instantâneo, alcançando o primeiro lugar na Billboard Hot 100. Isso não foi apenas sorte. O que se seguiu foi uma sequência de hits que consolidaram seu lugar na história da música. Canções como ABC, The Love You Save e I'll Be There não foram apenas populares, mas se tornaram hinos que definiram uma geração. O som dos Jackson era fresco, jovem e cheio de vida. Sua música atravessava barreiras, ressoando tanto com audiências afro-americanas quanto brancas de uma forma que poucos artistas tinham conseguido antes. Em uma época em que as tensões raciais nos Estados Unidos ainda eram altas, a música dos Jackson era uma força unificadora. Eles romperam barreiras, unindo pessoas com seus ritmos irresistíveis e melodias cheias de alma. Seu sucesso não se tratava apenas de vender discos, mas de fazer uma declaração. Aqui estava um grupo de jovens afro-americanos de Gary, Indiana, conquistando o mundo
e provando que o talento não tem cor. Tornaram-se símbolos de esperança e inspiração, não apenas para os afro-americanos, mas para qualquer um que acreditasse no poder dos sonhos. Mas enquanto o mundo se apaixonava pela música dos Jackson, havia outra história se desenrolando nos bastidores, muito mais complexa e, às vezes, preocupante. As pressões da fama pesavam sobre os jovens Jackson, particularmente sobre Michael, que, apesar de sua pouca idade, era a estrela indiscutível do grupo. Ele foi empurrado para o centro das atenções desde muito jovem, e com isso vieram enormes expectativas. A dinâmica familiar dos Jackson era intensa, para dizer o mínimo. Joe Jackson, o patriarca da família, era tanto uma força motriz por trás do sucesso, quanto uma fonte de tensão considerável. Joe era um homem com uma visão e empurrava seus filhos com força para alcançá-la. Ele estava determinado a ver seus filhos triunfarem e não hesitava em impor disciplina para garantir isso. Os ensaios eram rigorosos e os erros eram enfrentados com punições severas. A abordagem de Joe era dura e, embora possa ter ajudado os Jackson a alcançar as alturas que conquistaram, também deixou cicatrizes emocionais profundas, especialmente em Michael. Michael era naturalmente sensível e a pressão para ser perfeito, combinada com a disciplina rígida de seu pai, teve um impacto em seu bem-estar emocional. Ele frequentemente falava do medo que sentia durante aqueles primeiros anos. O medo de cometer um erro, o medo de decepcionar seu pai, o medo de não atender às expectativas que eram impostas. Esse ambiente de pressão constante e altas expectativas criou um sentimento de isolamento para Michael, mesmo dentro de sua própria família. Enquanto seus irmãos às vezes conseguiam ignorar a dureza de seu pai, Michael internalizava isso, levando a sentimentos de insegurança e uma necessidade profunda de aprovação. O sucesso dos Jackson foi uma faca de dois gumes. Por um lado, trouxe riqueza, fama e adoração. Por outro, colocou uma enorme pressão sobre um grupo de crianças que ainda estavam crescendo e tentando encontrar seu lugar no mundo. A busca implacável de sucesso de Joe Jackson garantiu que os Jackson se tornassem um dos grupos mais icônicos de todos os tempos, mas também contribuiu para as lutas emocionais que perseguiriam Michael pelo resto de sua vida. Enquanto Michael já havia alcançado uma fama imensa como o carismático e jovem líder dos Jackson, ele sabia que havia algo mais dentro dele esperando para ser liberado. O grupo lhe deu uma plataforma, mas à medida que crescia, a necessidade de se expressar além das limitações de uma banda familiar tornou-se inegável. Os primeiros passos de Michael em direção a uma carreira solo começaram com o lançamento de seus álbuns iniciais, como Got to Be There e Ben, no início dos anos 1970. Esses álbuns mostraram ao mundo que Michael Jackson não era apenas mais um membro de uma boy band. Ele era uma estrela por direito próprio. Sua voz era um instrumento poderoso, capaz de transmitir uma gama de emoções que ressoavam com o público. Mas esses primeiros trabalhos eram apenas o começo. Era evidente que Michael ainda estava encontrando sua voz e descobrindo quem queria ser como artista. O verdadeiro ponto de virada veio com o lançamento de Off the Wall em 1979. Este álbum foi uma declaração, uma proclamação ousada de que Michael Jackson estava pronto para sair da sombra dos Jackson e conquistar o mundo da música. Produzido pelo lendário Quincy Jones, Off the Wall foi uma fusão de pop, funk, disco e soul, mostrando a versatilidade de Michael e sua capacidade de transitar entre gêneros com facilidade. Canções como Don't Stop Till You Get Enough e Rock With You foram sucessos instantâneos, catapultando Michael a um novo nível de estrelato. O álbum não foi apenas um sucesso comercial, mas também foi aclamado pela crítica, ganhando a Michael seu primeiro prêmio Grammy e estabelecendo-o como uma força a ser reconhecida na indústria musical. Mais inovador que Off the Wall, aquele álbum foi apenas o precursor do que viria a seguir. Em 1982, Michael lançou Thriller, um álbum que se tornaria o mais vendido de todos os tempos. Thriller não era apenas um álbum, era um fenômeno cultural. Desde o videoclipe icônico da faixa título, com sua inesquecível dança dos zumbis,
Até sucessos como Billie Jean e Beat It, Thriller foi uma força imparável que redefiniu o que um álbum podia ser. A produção de Thriller foi meticulosa, com Quincy Jones e Michael trabalhando incansavelmente para criar um som que fosse atemporal e inovador. As músicas do álbum exploravam temas que iam do amor e relacionamentos a questões mais sombrias e profundas, como paranoia e medo, tudo entregue com o estilo único de Michael. O que tornou Thriller tão impactante não foi apenas a música, mas como ela ressoou com pessoas de todo o mundo. Quebrou barreiras raciais, unindo públicos de todas as origens e solidificando o lugar de Michael como o rei do pop. Michael não apenas redefiniu a música, ele também revolucionou a forma como ela era apresentada. Seus videoclipes não eram apenas ferramentas promocionais, mas experiências cinematográficas que contavam histórias e mostravam seu talento incrível como intérprete. O videoclipe de Thriller, em particular, estabeleceu um novo padrão, combinando música, dança e narrativa de uma forma que nunca havia sido feita antes. Não era apenas um vídeo, era um evento que as pessoas aguardavam ansiosamente, discutiam cada detalhe e tentavam imitar os movimentos de dança popularizados por Michael. No palco, Michael era uma força da natureza. Suas apresentações ao vivo eram eletrizantes, combinando coreografias intrincadas com uma energia que só poderia ser descrita como mágica. O Moonwalk, um movimento de dança que se tornaria sua marca registrada, deixava o público maravilhado, consolidando ainda mais seu status como ícone da cultura pop. Michael não apenas se apresentava, ele criava momentos que ficavam gravados na memória de todos que o viam. Sua influência ia muito além de sua própria música. Michael abriu caminho para gerações futuras de artistas, mostrando que era possível romper barreiras e criar algo verdadeiramente único. Ele inspirou inúmeros intérpretes a ultrapassarem limites, pensarem grande e serem ousados. Seu legado é evidente na música, na dança e no estilo de artistas de todo o mundo que continuam a encontrar inspiração em seu trabalho. No entanto, enquanto a estrela de Michael continuava a ascender, os desafios que ele enfrentava também aumentavam. Por trás do brilho da fama, Michael lutava com problemas pessoais que moldariam a última parte de sua vida. Um dos aspectos mais visíveis foi sua aparência. Em meados dos anos 80, Michael foi diagnosticado com vitiligo, uma condição de pele que causa a perda de pigmentação. À medida que sua pele ficava mais clara, surgiram rumores de que ele estava clareando a pele para parecer branco. O público, sempre ávido por fofocas, abraçou esses rumores, muitas vezes ignorando a realidade de sua condição médica. O vitiligo não foi o único problema de saúde que Michael enfrentou. Ele também sofria de lúpus, uma doença autoimune que complicava ainda mais sua vida. Para lidar com os efeitos do vitiligo, Michael usava maquiagem e, possivelmente, tratamentos para clarear a pele, mas isso apenas alimentava a curiosidade e o ceticismo do público. O constante escrutínio sobre sua aparência teve um impacto psicológico nele. Michael era perfeccionista, alguém que se importava profundamente com sua imagem, e as críticas implacáveis da mídia apenas aumentavam seu estresse. As lutas de Michael não se limitaram à saúde. Em 1984, enquanto filmava um comercial da Pepsi, um acidente com pirotecnia causou queimaduras graves em seu couro cabeludo. A dor dessa lesão levou Michael a desenvolver uma dependência de analgésicos, que aumentaria ao longo dos anos, à medida que enfrentava uma pressão crescente em sua carreira e vida pessoal. Esse acidente marcou o início de uma longa batalha contra a dependência, uma batalha que Michael enfrentaria até o fim de sua vida. Mas talvez o golpe mais devastador tenha ocorrido em 1993, quando Michael foi acusado de abuso infantil. As acusações chocaram o mundo e marcaram o início de um capítulo sombrio em sua vida. O caso foi amplamente divulgado, com cada detalhe sendo dissecado pela mídia. Michael, que sempre prezou por sua privacidade, de repente se viu no centro de uma batalha legal que ameaçava destruir tudo pelo que havia trabalhado. O estresse das acusações, combinado com seus problemas de saúde e sua dependência, empurraram Michael ao limite. Embora tenha resolvido o caso fora dos tribunais,
O dano à sua reputação já estava feito, e ele nunca se recuperaria completamente do impacto. Durante essas provações, Michael permaneceu em evidência, mas o escrutínio só se intensificou. A obsessão da mídia com sua vida pessoal ofuscou seus feitos, e ele se tornou alvo constante de especulação e críticas. A pressão era implacável, e é evidente que teve um impacto profundo em sua saúde mental. A luta de Michael para manter sua imagem pública enquanto lidava com suas dores privadas é um aspecto trágico de sua história, um que as revelações recentes de Katherine Jackson podem ajudar a esclarecer. Apesar de sua fama mundial e do intenso escrutínio a que estava sujeito, Michael desejava as mesmas coisas que todos nós: amor, companhia e um senso de família. Mas, sendo Michael Jackson, nada em sua vida podia ser simples. Seus casamentos, seu papel como pai e a forma como protegia ferozmente a privacidade de seus filhos se tornaram temas de fascinação e especulação intermináveis. O primeiro casamento de Michael com Lisa Marie Presley, em 1994, parecia algo saído diretamente de um roteiro de Hollywood. O rei do pop casando-se com a filha do rei do rock and roll. Foi uma união que capturou a atenção do mundo. Na superfície, seu casamento era uma demonstração deslumbrante do poder das celebridades. Mas por trás disso, havia mais do que uma história de amor projetada para os holofotes. Michael e Lisa Marie compartilhavam uma conexão profunda, enraizada em uma compreensão mútua da vida sob os holofotes e das pressões que isso trazia. No entanto, seu casamento esteve longe de ser comum. Desde o início, foi recebido com ceticismo. Muitos questionaram a autenticidade do relacionamento, especulando que era uma jogada publicitária, especialmente considerando o momento. Apenas alguns meses após Michael resolver um caso prejudicial de abuso infantil. Mas aqueles que conheciam o casal frequentemente falavam sobre a conexão genuína entre eles. Lisa Marie era alguém em quem Michael confiava profundamente. Alguém que compreendia os desafios únicos de sua vida. No entanto, as demandas da carreira de Michael, juntamente com o intenso escrutínio da mídia, exerceram enorme pressão sobre a relação. Eles se divorciaram em 1996, menos de 2 anos após o casamento. Após Lisa Marie, Michael se casou com Debbie Rowe, uma enfermeira dermatológica que ele havia conhecido anos antes, por meio de seu dermatologista. O casamento com Debbie foi tão pouco convencional quanto a vida de Michael. A relação entre Debbie e Michael não se baseava em uma conexão romântica tradicional. Em vez disso, era mais um acordo, com Debbie aceitando ajudar Michael a realizar seu sonho de se tornar pai. Juntos tiveram 2 filhos, Michael Joseph Jackson Jr., conhecido como Prince, e Paris Michael Catherine Jackson. O nascimento de seus filhos foi um marco transformador para Michael. Ser pai era algo que ele sempre desejou, e o papel de Debbie em tornar esse sonho realidade foi algo que ele valorizava profundamente. Apesar da separação em 1999, Michael e Debbie mantiveram uma relação amistosa, e Debbie concedeu a Michael a guarda total dos filhos. O amor de Michael por Prince e Paris era ilimitado, e ele sentia um enorme orgulho de seu papel como pai. Em 2002, Michael deu as boas-vindas ao seu terceiro filho, Prince Michael Jackson II, carinhosamente apelidado de Blanket. A identidade da mãe de Blanket foi mantida em segredo, e novamente Michael assumiu a guarda total. Seus filhos eram a luz de sua vida, e ele estava determinado a lhes proporcionar uma criação o mais normal possível. Uma tarefa difícil, dada sua fama incomparável. O desejo de Michael de proteger a privacidade de seus filhos era tão intenso que levou a alguns dos momentos mais memoráveis e controversos de sua vida. Um desses momentos foi o infame incidente da varanda em 2002, quando Michael segurou brevemente seu filho mais novo sobre a sacada de um hotel em Berlim. Este momento, capturado pelos paparazzi sempre presentes, rapidamente viralizou e foi amplamente criticado. Michael mais tarde pediu desculpas, explicando que havia se deixado levar pela emoção de apresentar seu filho aos fãs. No entanto,
A imagem dele segurando o bebê sobre a sacada ficou gravada na memória pública, alimentando especulações sobre sua capacidade como pai. Nos últimos anos de vida de Michael Jackson, o mundo estava preparado para presenciar um retorno monumental que relembraria a todos porque ele era e sempre seria o rei do pop. Após anos afastado dos holofotes, Michael anunciou sua série de shows This Is It em março de 2009, com 50 apresentações programadas no O2 Arena, em Londres. Não era apenas outra turnê, era anunciada como o grande retorno de Michael aos palcos, uma oportunidade para reivindicar seu trono e mostrar ao mundo que ainda possuía a magia que havia encantado milhões. O anúncio de This Is It gerou uma onda de entusiasmo na indústria musical e entre os fãs. Os ingressos esgotaram em minutos e a expectativa era palpável. Para Michael, esta série de shows não era apenas sobre performar, mas sobre redenção. Ele havia enfrentado anos de controvérsias, batalhas legais e lutas pessoais. E essa era sua chance de corrigir o rumo, de lembrar a todos o gênio que o havia transformado em um ícone global. Havia um senso de urgência em seus preparativos, uma determinação de provar que, apesar de tudo, ele ainda era o melhor. À medida que os ensaios avançavam, aqueles próximos a Michael falavam sobre sua dedicação inabalável. Ele estava envolvido em todos os aspectos da produção, desde a coreografia até o design do palco, garantindo que cada detalhe fosse perfeito. Para Michael, This Is It não era apenas uma série de shows. Era uma declaração. Era sua forma de dizer: ainda estou aqui e continuo sendo o melhor. Os ensaios documentados no filme This Is It mostravam lampejos do velho Michael, enérgico, apaixonado e profundamente comprometido com sua arte. Mas enquanto o mundo aguardava ansiosamente, uma tragédia aconteceu. Em 25 de junho de 2009, poucas semanas antes do primeiro show, Michael Jackson morreu repentinamente de uma parada cardíaca em sua casa em Los Angeles. A notícia chocou o mundo. Era como se o tempo tivesse parado. O homem que parecia maior do que a vida, que havia feito parte da vida de tantas pessoas por meio de sua música, havia partido. A onda de luto foi imediata e imensa, com fãs e celebridades lamentando a perda de um artista que havia moldado a essência da cultura pop. O trágico fim da vida de Michael lançou uma sombra sobre o que deveria ser seu triunfal retorno. Em vez de um ressurgimento, o mundo ficou com um legado incompleto e muitas perguntas. Como alguém que estava se preparando para um evento tão monumental, alguém que parecia tão cheio de vida durante os ensaios, poderia desaparecer tão repentinamente? As circunstâncias em torno de sua morte apenas acrescentaram mais mistério e tristeza à vida, que muitas vezes foi acompanhada por sombras. As circunstâncias em torno da morte de Michael intensificaram ainda mais o mistério e a tristeza que marcaram sua vida. Nos anos desde seu falecimento, seu legado continuou a evoluir, moldado tanto pelo poder duradouro de sua música, quanto pelas controvérsias que pareciam persegui-lo. Por um lado, sua influência na música, na dança e na cultura pop permanece inegável. Artistas de todos os gêneros continuam citando-o como inspiração, e sua música ainda ressoa com novas gerações de fãs. Canções como Billie Jean, Thriller e Man in the Mirror tornaram-se clássicos atemporais, com mensagens que continuam relevantes décadas após seu lançamento. No entanto, o legado de Michael também é marcado pelos aspectos mais sombrios de sua vida. As acusações de conduta inadequada, as batalhas legais e o intenso escrutínio que enfrentou deixaram suas marcas. Mesmo após sua morte, essas controvérsias continuam a moldar como o mundo o percebe. Documentários, notícias e casos judiciais mantiveram essas discussões vivas, e as opiniões sobre Michael Jackson permanecem tão divididas quanto sempre foram. As recentes revelações de Catherine Jackson adicionam outra camada a esse legado complexo. Como alguém que conhecia Michael melhor do que qualquer outra pessoa, as palavras de Catherine têm um peso significativo. Ao compartilhar detalhes de sua vida que antes eram mantidos em sigilo, Catherine oferece uma compreensão mais matizada de quem era Michael, as lutas que enfrentou, a dor que suportou e o homem por trás da lenda.
Suas perspectivas podem influenciar como as gerações futuras percebem Michael, fornecendo contexto a uma vida que muitas vezes foi mal compreendida. Catherine, que sempre foi o pilar silencioso da família Jackson, apoiou o legado de seu filho nos momentos bons e ruins. Agora, ao se aproximar de seu 94º aniversário, decidiu compartilhar detalhes que antes permaneciam confinados às paredes da família. Essas revelações não são meras anedotas. Oferecem um olhar mais profundo sobre o homem por trás do ícone. Catherine fala sobre as batalhas privadas que Michael enfrentou, batalhas que frequentemente foram ofuscadas por sua imagem pública. Ela discorre sobre a imensa pressão que ele sentia para manter seu status como o rei do pop, a solidão que a fama trouxe e o custo emocional de anos de escrutínio. Catherine também aborda as lutas de Michael com sua saúde, sua batalha contra o vitiligo e o lúpus, e como essas condições, junto com a incompreensão pública, o afetaram profundamente. Suas palavras trazem uma nova dimensão à história de Michael, revelando o ser humano por trás do ícone. O impacto dessas revelações é profundo. Para a família Jackson, é um momento de verdade, uma oportunidade para esclarecer aspectos da vida de Michael que tem sido alvo de especulação há muito tempo. Para os fãs de Michael, é uma chance de se conectar com ele em um nível mais pessoal, de compreender as complexidades de sua vida além do palco. E, para a indústria do entretenimento, é um lembrete do custo da fama, das pressões de estar sob os holofotes e da importância da compaixão ao falar sobre as vidas daqueles que nos entretêm. Essas novas perspectivas reformulam a narrativa da vida de Michael Jackson. Elas nos lembram que, por trás de cada figura lendária, há uma pessoa com medos, lutas e emoções que muitas vezes permanecem ocultas ao olhar público. As revelações de Catherine ajudam a ver Michael como mais do que um artista, permitem apreciar sua resiliência, sua humanidade e as batalhas que ele enfrentou em silêncio. Essa compreensão mais profunda não apenas enriquece seu legado, mas também nos desafia a pensar de forma diferente sobre como lembramos e celebramos as vidas de ícones culturais. Em última análise, essas revelações convidam a uma reflexão mais ampla, não apenas sobre a vida de Michael Jackson, mas sobre o mundo em que vivemos e como tratamos aqueles que alcançam alturas inimagináveis de fama e sucesso. Elas nos lembram que, no final do dia, mesmo os maiores entre nós são, antes de tudo, humanos. E nessa humanidade, encontramos uma conexão que transcende a fama, as realizações e as controvérsias. Com a decisão de Catherine Jackson de falar, a história de Michael Jackson ganha um novo tom. Além da música, da fama e dos escândalos, emerge a imagem de um homem complexo, profundamente talentoso, mas profundamente humano. Por meio dessas revelações, podemos encontrar uma nova forma de lembrar Michael, não apenas como o rei do pop, mas como uma pessoa que, como todos nós, enfrentou suas próprias lutas e triunfos. E sob essa luz, seu legado se torna mais rico, mais real e talvez mais inspirador do que nunca.